como todos já sabem, né, ele vem acompanhando todas as aulas, né, desde o início, e ele está contribuindo também aqui na disciplina, né, com informações, até porque a temática de hoje, da nossa aula, ela vai versar sobre um assunto que é próprio para a dissertação dele também, né? De certa forma, ele também está trabalhando com as questões de risco e vulnerabilidade, principalmente com enfoque nos processos ligados a inundações e enchentes, tá? Na cidade do Rio de Janeiro. Ele está trabalhando com bacia hidrográfica, ele vai poder falar melhor isso ao longo da explanação dele, e vai contribuir também com as informações conceituais e teóricas, né, voltadas a esse tema, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor sobre a relevância, né, desse tema para a nossa disciplina. E ele também deixou um material didático para vocês, para consulta, para leitura, no ambiente AVA. Ele tem acesso ao ambiente AVA e ele está podendo disponibilizar essas informações no formato de texto, né, de até um artigo que ele também já tinha comentado em outras aulas passadas, né, um artigo que ele publicou, e também alguns textos que falam sobre o conceitual de inundações, enchentes e desastres, tá? André, você pode compartilhar, se você quiser, a sua tela aí com as informações da sua apresentação. Eu vou ficar aqui observando o chat para, se os alunos tiverem alguma dúvida, alguma informação, tá, vão poder emitir essas informações aqui, ou perguntas, enfim, que queiram sobre a sua explanação. É importante que vocês façam perguntas, até não só para tirar as dúvidas sobre a temática de hoje, mas também para que auxilie vocês nos trabalhos. Hoje, como eu falei, o trabalho é para ser entregue, né? E vocês vão ter que realizar essa entrega hoje até o momento final. O segundo trabalho vai conter já as temáticas que vão ser abordadas daqui por diante. Então, é interessante que nessa aula de hoje já tenha uma temática que vai ser abordada no segundo trabalho futuro, e aí vocês prestem atenção e tirem as suas dúvidas necessárias. Eu vou tirar o meu vídeo e o meu áudio, tá, André? Para poder você ficar à vontade aí para falar, tá? Eu acho que se eles tiverem dúvida durante a apresentação, não tem problema, né? Eles podem tirar as dúvidas e eu vou falando. Não tem problema para mim. Sim, tudo bem. Vai me comunicando, não tem problema. Pode abrir o áudio, me chamar. Contanto que de forma ordenada. Isso, né? Porque isso. como a turma é grande, né, quem tiver alguma questão que queira o áudio, falar no áudio, é só colocar no chat aqui e depois eu falo, olha, pode abrir o áudio fulano, e aí, tá bom? Isso mesmo. Tá bom, então. Então já tá vendo a minha tela aí? Tá tudo bem? Sim, tá ótimo. Tô vendo aqui, sim. Tá bom. Eu já coloquei esse slide também lá no AVA, tá? Quem quiser olhar por lá também pode olhar, se tiver algum problema aqui na visualização. Então tá, como a professora disse, né, eu sou o André, sou aluno de mestrado em Geografia, entrei esse ano no mestrado, e estou trabalhando com inundação, especificamente com modelagem de área de inundação, né? Então eu estou estudando quais áreas são mais suscetíveis à inundação, aqui na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, utilizando um modelo para isso. Posteriormente eu posso falar mais sobre esse modelo lá no final da minha apresentação. Mas hoje, então, a gente vai continuar com a temática, né, de processos e fatores determinantes, e a gente vai tirar algumas dúvidas e trabalhar principalmente com a parte teórica. É importante, então, a gente ter a noção dos conceitos, né? Inundação, enchente e alagamento são sinônimos? É importante a gente saber que não são sinônimos, tá? Isso é uma dúvida que a gente tem durante a graduação. Eu mesmo tive muita dúvida durante a graduação. Escrevi enchente e inundação como sinônimos, até na minha monografia. Hoje eu revi na minha monografia, eu vi que eu errei muito nesse sentido. Né? Eu trabalhei na monografia com precipitação, modelagem de precipitação.
E a gente também vê que no senso comum e na mídia são utilizados como sinônimos. Mas não são. O que é inundação, então? A inundação é o transbordamento da água fora do limite normal do rio. Então, a gente tem o curso normal do leito do rio, né? E quando essa água ultrapassa esse leito normal, chegando à presente inundação, ou as conhecidas várzeas, isso é chamado de inundação. Ela pode ocorrer de forma gradual, então de forma abrupta, né, de forma mais rápida, e são ocasionadas também por precipitação. Mas a gente vai ver aqui na aula que existem outras causas para as inundações. Então, diferentemente da inundação, a gente tem a enchente, né, que também é denominada como cheia. A enchente ela vai ocorrer antes da inundação, ou seja, não há o extravasamento para a área marginal desse rio. Né? Há aumento dessa vazão, aumento do volume da água no curso do rio, porém ela não extravasa. Isso é a enchente. Diferente, então, da enchente e da inundação, o alagamento é um processo antrópico, ou seja, ele ocorre. Então, quando o sistema de drenagem não é capaz de escoar essa água de volta para os rios, para os lagos, acaba ocorrendo o alagamento, né? Esse bolsão d'água. A professora ela deixou lá no AVA um vídeo bastante interessante de um rapaz que mostra, né, esses três elementos ocorrendo. Tá, foi uma outra mensagem aqui. Então ele mostra assim, ele coloca uma caneca, né, e coloca água nessa caneca até a borda. Então quando essa água vai até a borda, ela é a enchente. E quando ela extravasa a borda, isso é a inundação. Eu achei muito interessante esse vídeo, acho que eu vou utilizar sempre como exemplo, porque foi muito bom. Um outro elemento que eu não coloquei aqui é a enxurrada, né, que é o escoamento superficial de água concentrado, mas muito rapidamente, principalmente em áreas com bastante declives, né. Alô, você fala alguma coisa? Para com isso, rapaz. Beijo. Não? Vou continuar aqui então. Desculpa, tá, André? Eliane, por favor, eu tive que tirar o seu áudio, mas tira o seu vídeo também, porque a conexão fica melhor sem o vídeo. Eliane Costa, por favor. Pode continuar, Tudo André. bem. Então aqui eu trouxe uma imagem clássica, né? Essa imagem eu tirei do CEMADEM, em que ele mostra a diferença entre enchente e inundação. A gente tem aqui, então, a situação normal do rio, né, no seu leito menor, e aqui quando tem, por exemplo, a precipitação, ou então mesmo a água vindo de outro local, de algum afluente, tem a enchente. A enchente pode ocorrer mesmo sem precipitação, né? Eu mesmo já passei por uma ocasião dessa. Eu estudava lá em São Paulo numa escola em que a escola era na frente de um rio, né? E esse rio começou a encher mesmo não havendo precipitação, e a gente não entendia o que estava acontecendo. Só depois, já na graduação, que eu fui entender o porquê disso aconteceu. Porque a chuva estava ocorrendo exatamente em outra área desse rio, né? Aqui, então, a gente tem a inundação, que é o extravasamento dessa água, e dessa inundação pode ocorrer, sim, o alagamento, né? A água extravasou o leito do rio e ficou empoçada nesses bolsões d'água na cidade, que já não é capaz mais de escoar. Também trabalhar um pouco sobre os desastres, né? Eu trouxe aqui o COBRAD, que é a Codificação Brasileira de Desastres, eu coloquei também lá no AVA. O COBRAD acho que é um tema um pouco falado, pelo menos eu não escuto tanto em muitas aulas que eu participei. Ele foi criado justamente para classificar os desastres em diversos tipos, de acordo com uma normativa de 2012, né? Dentro da Política Nacional de Defesa Civil, instituída também em 2012. Infelizmente, a política ela foi instituída para remediar uma situação que já tinha acontecido. Então, a gente tem aqui no Brasil, que ao invés de prevenir, a gente remedia, então, uma tragédia que isso aconteça. A gente tinha passado em 2010 pela tragédia da região serrana, pelo Rio de Janeiro atingido por fortes chuvas em abril, depois Santa Catarina também foi atingido por fortes chuvas. E aí sim se instituiu uma Política Nacional de Defesa Civil, né? E também se instituiu a criação do CEMADEM em 2011, que já foi falado aqui em outra aula pela professora, né? Que é o Centro de Monitoramento de Desastres.
Além disso, a política de defesa civil, ela visa integrar melhor os estados e municípios, tá? E na questão da nossa temática, ela, né, na temática de inundação, ela adota a bacia hidrográfica como uma unidade de análise, né? Então, ela acaba adotando a bacia como uma unidade de análise para mitigação e para prevenção dos desastres com relação à inundação. Então, o COBRAD ele vai visar classificar os desastres de acordo com a intensidade, periodicidade e evolução, né? De acordo com o Banco de Dados Internacional. Que envolve tanto a ONU como outros órgãos. Ele visa, então, substituir o antigo CODAR, que também classificava desastres, só que o CODAR classificava os desastres em 3 tipos. Antropogênicos ou tecnológicos, que são sinônimos, mistos e naturais. E o COBRAD vem para simplificar isso, né? Então, ele vem para classificar os desastres em naturais e antropogênicos. Os desastres mistos, e aí há uma lacuna que eu não encontrei, por que tirar os desastres mistos, sendo que eles ainda ocorrem, né? A professora Cássia, na aula dela, para quem participa, ela deu um exemplo disso, mostrando como o desastre que ocorreu no Japão, lá em Fukushima, foi um desastre misto, né? Infelizmente, o terremoto, o tsunami, e atingindo lá a usina termoelétrica do Japão, que estava numa área de risco. Então, qual o parâmetro para tirar essa classificação ainda não foi entendido. Como eu já havia comentado, então, o COBRAD classifica os desastres naturais e tecnológicos. As inundações são classificadas como naturais e hidrológicos, tá? Existem outras classificações, como naturais geológicos, naturais meteorológicos. Classifica também desastres biológicos, como o atual Covid-19, é um desastre biológico em escala mundial. E como a gente pode ver aqui, né, ela classifica a inundação e o alagamento com seus próprios códigos. Eu não coloquei o código aqui, porque não faz sentido, mas também coloquei a simbologia. Então, a gente pode ver que a enchente não é classificada como um desastre pelo COBRAD, mas sim o alagamento e a inundação. Acho que com isso fica bem claro entre inundações, alagamentos e enchentes. Então, vamos aqui um pouco para a nossa cereja do bolo, que são quais são os fatores determinantes para o evento de inundação. Eu dividi esses fatores em naturais e artificiais, e aí na literatura eles são divididos de diferentes modos, né? Autores que unificam isso, que trabalham eles juntos. Eu estou trabalhando dele dessa forma para ser bastante didático. Então eu trouxe aqui, primeiramente, os naturais, que são aspectos geomorfológicos, a intensidade, a quantidade, a distribuição e a frequência das chuvas, né? E a gente não pode deixar de citar também os eventos extremos, ou os eventos atmosféricos, são importantes para o entendimento das inundações. Então, a gente tem também que as frentes frias têm que ser entendidas, as zonas de convergência de umidades que ocorrem tanto no verão, né, as chuvas de verão que a gente chama, as ACAS, né, popularmente chamadas ACAS, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, entre outros fenômenos que ocorrem e que são os causadores dessas grandes inundações também. Então, não só a geomorfologia, mas como a climatologia é importante para ter um entendimento das inundações. A cobertura vegetal também é importante, a gente sabe como a cobertura vegetal ela é um fator predominante, preponderante para poder absorver essa precipitação e impedir que esse escoamento superficial ocorra de maneira maior, né? E principalmente porque essa precipitação acaba indo para o lençol freático, o que impede que essa inundação ocorra de forma mais brusca. A característica do solo, tá? Como vocês podem ver, eu coloquei aqui, né, os fatores em negrito para a gente poder ter bastante noção de quais são eles, mas também com palavras-chave. Tudo bem? A característica da rede de drenagem também é importante, eu vou comentar ela um pouco mais aqui. E também as áreas mais propícias para inundação, né, são áreas em que os rios são de curso de médio e baixo. Por quê? Porque a declividade dessa área é menor, né? Então a velocidade do rio também é menor e há aumento da área plana. Essa área plana favorece a inundação. Então aqui eu trouxe essa imagem
em que ela mostra uma área de inundação, né? Eu tirei essa imagem do livro Desastres Naturais, lá da Tominaga. É um livro bastante interessante de ser lido. E ela mostra aqui uma clássica área de inundação, uma área rural, né? Aqui lá no interior de São Paulo. Então aqui a gente tem uma ocupação bastante vazia, né? Algumas casas ocupando a planície de inundação e foram atingidas, provavelmente por uma chuva brusca que ocorreu. Mas a gente pode ver aqui que a inundação ocorre de forma gradual. Então ela vai demorar um pouco para ser dispersa, né? E aí é interessante no livro em que ele explica também um pouco sobre esse gráfico, né? A relação entre velocidade e tempo de duração. E aí ele mostra que é interessante como uma inundação mais brusca, por exemplo, né? Uma área em que o vale ele é mais encaixado, um vale com uma declividade maior, né? Um vale em V, por exemplo. A inundação é mais brusca por quê? A velocidade da água é maior e ela acaba... A velocidade da água é maior e ela acaba por ter uma vazão também maior, só que ela tem um tempo de duração menor, porque a água acaba escoando mais rápido também. Enquanto que nos vales mais planos, como aqui da foto, né, o tempo de duração é maior e a velocidade também é menor. Então essa área vai entre inundar mais lentamente e essa água vai escoar mais lentamente. É interessante que na área urbana isso já pode ocorrer das duas maneiras, né? É interessante como a área urbana mexe muito com a natureza. Então, no rio, né, numa área totalmente hipermeabilizada, eita, palavra difícil. Hipermeabilizada. Acho que saiu. A gente vê que a inundação é mais brusca, porque o escoamento superficial é mais rápido, né? Não tem para onde a água fugir, não tem como a água ir para o lençol freático, mas ele também dura mais. Por quê? Porque o sistema de drenagem não é capaz de fazer essa água escoar. Né? Então a gente vê, às vezes, inundações ocorrendo durante horas, durante dias, e a água não sai, não vai embora. Por quê? O rio também não tem a capacidade de fazer essa água escoar. Então é muito interessante como a urbanização mexe com toda essa dinâmica da inundação. Aqui, os artificiais, então, a gente traz, por exemplo, obra hidráulica, né, com a retificação e a canalização do curso d'água, como a gente pode ver aqui. Então, essa retificação e essa canalização vão acabar quebrando os meandros do rio. Então, o rio que tinha uma velocidade, agora sendo canalizado e retificado, vai ter outra velocidade. Então, a vazão dele vai aumentar. Isso é no sentido de fazer com que a água escoe mais rápido. Ok, a água pode escoar mais rápido, escoar mais rápido. Mas qual vai ser a consequência disso lá na foz do rio, lá na jusante? Ou então, se esse rio acaba desaguando em outro rio. Qual a consequência disso? Não se pensa, né? Então, só se quer ver o agora, o aqui. Então, aqui a água vai escorrer mais rápido. Oba, legal. O problema também é a diminuição dessa área aqui, né? A área de seção do rio, da marginal. Então, essa área aqui vai fazer com que o rio tenha menos capacidade de aguentar esse volume da água. E como também a água não tem, como novamente vou falar, escoar por lençol freático, o rio não vai aguentar e vai acabar inundando, infelizmente. Essa ocupação aqui é totalmente irregular, a gente está vendo. Né? Aqui também tem outra imagem de uma ocupação irregular. O lixo também é uma problemática muito grande, não somente para inundação, mas como também para a saúde. Né? A gente perde a vida dessa água doce, a água não é mais potável, não tem como beber essa água. E outro tipo de doença que acontece quando essa água inunda, né? Infelizmente, além de assorear totalmente esse rio. Então a gente vê que aqui a perda é muito grande, a degradação é muito grande e teria que haver um processo de reconstrução disso. E como eu já comentei, então, sobre a impermeabilização, que acaba piorando toda a situação da inundação. Alguma pergunta aí? Ah, tá, tô olhando aqui no chat. Quem quiser fazer perguntas, pode enviar. Beleza. Então, eu trouxe aqui alguns eventos históricos, né, que ocorreram na cidade do Rio. Daria para a gente
trazer diversos eventos históricos, né? Como o artigo que eu ajudei a escrever, a gente trouxe um evento histórico lá de 1915, em que Lima Barreto já denunciava isso. Aí vocês podem ver lá, pô, André, mas você escreveu aqui no seu artigo Geografia das Enchentes, você está me dizendo que agora é inundação. Não, tudo bem. Se vocês lerem o artigo, vocês vão entender qual contexto que a gente utilizou, né? E na época o autor utilizou o contexto enchentes. Bastante interessante. Eu até fui na época procurar o jornal de quem escreveu isso, eu consegui achar na Biblioteca Nacional, mas enfim, estou fugindo do assunto. Então tá, 66 então, uma grande chuva caiu sobre a cidade, não só sobre a cidade como sobre o estado. Então, isso aqui é uma coisa que vocês pesquisarem, vocês vão achar facilmente vários jornais comentando da época. A gente pode ver aqui a foto, provavelmente do centro da cidade, né? Carros mais velhinhos aqui, a aviação aqui provavelmente do bonde, né? Nunca vi um bonde. E aqui a gente vê os pobres coitados empurrando o carro, né? Se a gente mudasse a cena hoje, colocava um HB20 aqui, um Honda City, daria na mesma, porque infelizmente a cidade ainda passa por isso, né? Um outro evento também que aconteceu em 67, um ano depois, ou seja, a cidade já estava totalmente afetada por a chuva de 66, e um ano depois ela foi novamente atingida. E aqui no bairro de Botafogo, né? E aqui a gente pode notar, por exemplo, que essa área provavelmente foi inundada e alagada ao mesmo tempo, né? Ou seja, a água não conseguiu escoar, a área já é bastante permeabilizada, não tem para onde ir, o rio não tem capacidade de escoamento para isso, a água fica ali, provavelmente ficou ali durante dias, né? Essa outra imagem aqui bastante emblemática, o rio está um lixo, de 88. E aí, marcando um outro problema da cidade, que é o lixo, né? Infelizmente, a gente não tem uma população com um pensamento, com uma educação de não jogar. A gente vê muitas vezes sofás e muitas outras coisas nos cursos d'água. E também a problemática do Estado, né, no recolhimento desse lixo, nos aterros corretos. Então, são as duas vias que criam essa problemática. Então, por favor, não jogue lixo no chão. Então, aqui já dá a imagem, né? Conlube recolhe mais de 1 milhão de toneladas, não, 1.000 toneladas de detritos e lamas que a chuva arrastou para as ruas. Então, os bueiros já não conseguem mais escoar essa água, estão bastante entupidos e vai gerar esse problema. Vamos ver aqui. Tem uma pergunta. Estou lendo aqui a pergunta, Vivi, no chat. Sim, pode. Você quer que eu leia? Eu estou lendo aqui. A minha questão se refere aos canais ou sumidouros que tem na região metropolitana, que são canalizados em bairros de planície e, em alguns casos, abaixo do nível do mar, como é o caso do bairro do Caxambi. Que se passa dentro da escola, esse canal tem mais ou menos 5 metros de profundidade e 3 de largura. E a escola diz que lá só o canal nunca ia transbordar. Mas testemunhei isso em 2003. É possível? Sim, é possível. Eu podia ter comentado isso também, que é a questão de muitos canais que estão já embaixo d'água, né? A gente não tem mais como visualizar esses canais. Estou passando por isso agora no meu trabalho, em que alguns canais no mapa simplesmente desaparecem. Então, ele está ali mapeado, mas ele não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque ele está embaixo da terra, né? Na tubulação. A cidade do Rio de Janeiro, ela enfrenta, né, exatamente o processo de inundação, porque esses rios que foram canalizados durante décadas, eles querem pegar novamente a sua planície de inundação, né? O local onde eles existiam anteriormente. E se você constrói em cima, né, aquilo que a gente fala sempre que são as áreas de preservação permanente, né? Então, as áreas de preservação permanente são as margens de rios. Mas o primeiro código florestal foi na década de 60, quando as grandes cidades, como o caso do Rio de Janeiro, metrópoles, já tinham um processo de ocupação, né, das áreas urbanas acelerado. E não foi feito, né, um planejamento adequado sobre essas áreas. Então, muitas dessas construções acabaram ocorrendo em áreas de rios canalizados.
Então, isso também vem ocorrendo, principalmente em bairros antigos, né? O bairro de Caxambi é um deles, né? Onde nós estamos, né? Com a nossa UERJ, né? Que é o Maracanã, né? Bairros antigos e que a ocupação desordenada e acelerada, né? Muitas vezes até de forma ordenada, mas não planejada, realizou esses tipos de construções em áreas indevidas. Pode continuar, André. Desculpa a interrupção. Ah, não. O Ronald fala, qual seria a melhor forma de mapear esses canais que estão abaixo do nível do mar? Seria com a prefeitura, né? Eu não tenho esse conhecimento, Vivian, você sabe? Sinceramente, não sei. Alguns deles existe mapeamento. A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, anteriormente, tinha um órgão chamado Fundrem, né? Depois eles acabaram, como Rio Águas e outros, criaram, né? Foram criando sucessivamente outros órgãos para gerir a parte hídrica da cidade, a drenagem, né, da cidade do Rio de Janeiro. E você tinha esses mapeamentos todos arquivados, e isso era meio lógico, depois passaram a ser digital. E você também, esses órgãos ainda, setores que fazem toda uma digitalização desses documentos, não só o IE, mas também o historiográfico, também do Rio. Eles têm tudo isso, não mapas, mas também publicações que podem ser consultadas. Algumas vezes eles conseguem fazer a digitalização de tudo, mas nem sempre, né? Tem algumas áreas, até pelo órgão estar enfrentando problemas financeiros, econômicos, ou de material ou de pessoas, né, de pessoal, acaba que não consegue completar tudo, né? Mas tem uma grande quantidade de informações já mapeadas, inclusive desses canais antigos. Eu me lembro que eu orientei uma pessoa que, na antiga especialização do nosso curso de geografia, né, tinha um curso de especialização em políticas territoriais. E ela fez uso assim, ela foi até o Instituto Histórico Geográfico, foi até o IPP também, fez um levantamento enorme lá daquela área da Lapa, e você tem, isso no caso ela estava trabalhando com o bairro da Lapa, né? E você tem uma série de mapeamentos feitos sobre isso, né? Sobre esses canais, também até abaixo do nível do mar. Claro que a quantidade é bem menor em função exatamente do que eu falei anteriormente, né? Aí o Marcelo colocou aqui, já procurei este mapeamento para a escola, mas até o momento a prefeitura não tem esse mapeamento, somente para áreas urbanas e em relação às bacias, somente em órgãos estaduais que conseguem algum material. Sim, é isso mesmo. Aquilo que eu acabei de falar, às vezes eles não têm uma quantidade suficiente de áreas mapeadas com essas informações. Às vezes até o INEA pode ter também, porque antigamente, como eu falei, a Rio Águas fazia parte, né? E aí o INEA englobou todos esses órgãos e tem lá uma gerência, né, de drenagem, né, de recursos hídricos. Talvez lá você também possa conseguir, Marcelo. É tentativa, um tiro no escuro, infelizmente a memória, né, memória em termos de documentos é muito pouco incipiente do Rio, como também a memória cartográfica, né? Então, muitas ações que eram catadas anos atrás, ou no 19, 20, muito desse material ou se perdeu, ou simplesmente arquivado indevido, aí se com o tempo, né? E esses órgãos acabaram não tendo um mapeamento adequado, detalizando a tempo, e o material acabou perdendo. Quando tinha esse para fazer tipo de levantamento. Espero ter contribuído com relação às respostas. Né? Continuando, falar. Eu não sei se aqui. O meu tá travando, o meu áudio?
Estão ouvindo travar? Para mim tá travando não. Ah, tá. Eu também estou utilizando o IBGE, né? O IBGE eu acabei comparando que o mapeamento do IBGE estava melhor que o da prefeitura, por isso que eu estou utilizando ele. Depois eu posso até passar para vocês, se vocês quiserem, esse dado. Sim, seria bom. Mas a gente não está falando, eu não estou sentindo travar nem aula. Alguém está com problema da conexão dessas pessoas, no caso da Maia também. Sim, aqui tá picotando sua fala também. Mas só toda vez. Não sei porquê. Eu estou falando e eu acho que eu está escutando direito, não está? Tá picotando e tá travando. Professora, o seu áudio não tá bom. O das outras pessoas tá normal. Acho que só o seu mesmo que tá com algum probleminha. O meu áudio? Isso, só o seu que tá travando. Estão me escutando? A gente consegue escutar, mas o áudio é cortado o tempo todo. A gente não consegue ouvir a frase inteira. É como se tivesse perda de dados, perda de pacote na conexão. Estranho, aqui minha parte, eu até dei aqui volume e estranho, não sei o que dizer, mas enfim, eu falei, provavelmente vai aparecer na gravação, qualquer dúvida que você é só falar. Ayrton aí no chat, Marcelo tem um site o arquivo, isso mesmo, o site do ele tem não informações materiais, né, documentos, a parte de imagem hídrica, recursos hídricos em geral, mas tem mapeamento gráficos atuais. Muita, como eu falei, muita coisa antiga podem ter atualizado, cartografado, colocado não, mas outros materiais que foram possíveis conseguir recuperar, pode ter sido com o tempo. Foi isso que eu falei anteriormente. Tá? Vou continuar aí. Tá, vou continuar aqui então. Então o próximo, então, o último que eu coloquei aqui foi de 2010, tá? Essa imagem bastante ilustre da revista Veja, uma revista rara, eu tive contato com ela uma vez, que ela mostra rio, né, e a Lagoa Rodrigo de Freitas totalmente irreconhecível, parecendo um mar de lama, e aqui a gente vê também que as lagoas podem transbordar e causar inundação, né, nessa chuva imensa que ocorreu em 2010, tanto é que foi tema da minha monografia. E aqui ele traz, né, alguns dados com mais de 10 milhões de pessoas atingidas, 22 municípios afetados, 11 mil desabrigados, então foi uma chuva extremamente terrível. Eu não morava no Rio de Janeiro na época, mas para quem morou e já me contou sobre isso, foram 3 dias completamente um caos na cidade, não tinha como sair da cidade. Não tinha como sair de casa, nem voltar para casa, nem fazer nada. Existem outras imagens também que estão por aí. Continuando. Então tá, como a gente estava falando agora, e vocês estão vendo a minha imagem? Então, agora sim. Como a gente estava falando agora mesmo sobre mapeamento, eu trouxe justamente esse mapeamento de suscetibilidade de inundação feito pelo CPRM. Então, esse mapeamento aqui é para o estado inteiro do Rio de Janeiro, né? Ele foi feito pelo CPRM, está disponível aqui nesse site, MPRJ em mapas, tá? Tem vários tipos de mapas, vários dados que podem ser acessados gratuitamente. Então, o CPRM ele fez esse mapeamento através de um modelo, o modelo RAND, que eu vou mostrar para vocês. E aí é importante porque, como o Marcelo disse, ele queria descobrir, então, ele queria descobrir, então, né, deixa eu voltar aqui, queria descobrir o mapeamento desse rio. Mas como é que eu posso descobrir se eu moro numa área com risco à inundação, né? Então, por isso que esses trabalhos são importantes para isso, não só para o poder público poder agir, poder tomar a sua decisão, poder planejar a vida dos cidadãos, mas como a gente mesmo poder saber se mora numa área de risco, se eu vou me mudar para uma área de risco.
Então, o modelo REND é um modelo brasileiro, né, desenvolvido pelo INPE, e eu faço questão de mostrar ele, porque o modelo brasileiro é muito importante que a gente valorize. É um modelo que trabalha não só com áreas suscetíveis à inundação, mas como deslizamentos de encostas, desastres naturais, pedologia, entre outros temas. Ele é simples, tá? Para quem acha que os modelos são ultra mega difíceis, só podem ser utilizados pelos matemáticos, pessoal na área de exatas. Não, ele é simples, ele não precisa de um grande conhecimento robusto em programação, na verdade, nenhum conhecimento de programação. O que você vai precisar entender são os conceitos básicos, vai precisar gerar um modelo digital de terreno, vai precisar fazer extração de drenagem, entre outros assuntos. Mas ele visa, então, descobrir, né, quais são as áreas mais suscetíveis através da altitude do terreno. E esse modelo ele foi financiado pelo CNPq, né, num projeto em conjunto com o CEMADEM, com o INPE, e marca, então, a importância do investimento público, né, na ciência, como a ciência é importante para esse tipo de trabalho, por exemplo. Aqui eu trouxe, então, ao site do modelo REND, tá? Ele é disponível gratuitamente, ele pode ser utilizado em qualquer sistema operacional, Linux, Windows, o sistema do Mac, que agora esqueci. E ele é gratuito. Ele também pode ser utilizado no software TerraView, só que ele possui algumas limitações no TerraView, que ele é para inundação. Aqui a gente tem outro trabalho em que utilizaram um REND, né, num estudo importante da região metropolitana de São Paulo, que foi vulnerabilidade climática da região de São Paulo. Eu tô botando o mínimo possível e ainda assim ele tá ficando. Alô? Será que a fala do grupo quando a gente solta a pálpebra cai e Olá, tá falando aí, Ana. Vixe. Eu desativei o áudio dela. Beleza. Já tô acabando. E aí, então, eles fizeram esse mapeamento muito importante, que eles mapearam não somente a área de inundação, mas também áreas suscetíveis a deslizamento. Então, tá aí, o poder público tem acesso a isso. São trabalhos ótimos, trabalhos magníficos, que contribuem para o nosso país poder saber, poder se preparar, né? Falta muito vontade, falta muito fazer, realmente, nesse sentido. Eu estou utilizando o modelo REND na minha dissertação, já tenho alguns resultados positivos, e aí espero no futuro poder mostrar para vocês. Terminei, aqui estão minhas referências, mas estão disponíveis lá também no AVA, tá bom? Beleza, obrigada aí, o André. Se você quiser tirar a tua apresentação e mostrar o seu rostinho. Vocês estão me escutando bem? Agora melhorou, professora. Maiara. Obrigada. Obrigada, Pedro. Bom, eu pedi para que vocês fizessem perguntas, né? E o Ayrton, o Marcelo, né, acabaram fazendo essas perguntas, algumas perguntas aqui interessantes que foram respondidas ao longo do chat pelo André, né? Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta ao André, tiverem alguma dúvida no que foi explanado por ele, por favor, podem abrir o seu áudio, se quiser fazê-lo, né? Ou tentar pelo chat mesmo, né? Escrever pelo chat, não há problema. Foi colocado até também no chat o Ayrton, né? Colocou para o Marcelo. Aí, Marcelo, tomando seu cafezinho. Colocou aí para o Marcelo Inés. Oi, certo. Então, Marcelo, colocaram aí para você, né, o link também, né, o Ayrton contribuiu aí, e, na realidade, né, você tem hoje em dia bases, né, digitais que são de suma importância aí para o trabalho de vocês, né? Eu tinha falado... Em 2013, 2014, não tinha na época, quando estava procurando para a escola, aí teve uma inundação, esse período agora, e as crianças ficaram ilhadas, e eu trabalho, assim, dou aula para o sexto até o 9º ano, mas tinha creche, tem creche, né, até lá hoje, mas, e eu falei, e agora?
a diretora de relação incrédula, não acredita, que em 5 metros, para de palhaçada. Eu falei, gente, vai inundar. Aí eu ouvi justamente quando ela falou, infelizmente, eu vi, ninguém me falou. E aí ela falou, Marcelo, procurar, agora eu procuro, né? Aí eu estou procurando, né? Muito obrigado, André, parabéns. Como o André falou, né? Ou seja, você tem o processo de enchente normal, né? Ou seja, ele está lá embaixo, né? O rio está submerso, né? Foi totalmente colocado uma ocupação ali em cima, como você falou, né? Com escolas, inclusive, né? Com ocupação residencial, e o rio está lá embaixo, né? Em momentos em que você tem um volume mais acentuado de chuvas, né? Em que a vazão não começa a ter problemas exatamente por esse rio essa drenagem está abaixo, né? Está abaixo do nível, né? E por baixo ali as galerias, como o próprio André falou, né? As galerias de drenagem, né? O lixo que vai se acumulando, não só o lixo que entra nos bueiros e que se acumula, né? Dentro dessa drenagem lá por baixo, né? Mas também a própria formação de impermeabilização do solo, né? Então, isso contribui para que esses rios que você não consegue ver, né, que são os rios subterrâneos, eles estão ali. E pode acontecer de contribuir ainda mais para um processo de inundação dessas áreas e, ao mesmo tempo, fazer com que essas áreas que já estão ali numa área de risco, né, esse risco se eleve e cause até um desastre, tá? Então, a gente está usando aqui todo o contexto, né, André, de todos os termos, né, que nós vimos até então, né, sobre risco e vulnerabilidade, e essas áreas onde uma população que não tem um conhecimento, que não sabe, que está totalmente ali numa área de forma insegura, de certa forma, vivendo numa insegura, segregada, né, pela sociedade, acaba sendo refém, né, problema ligado às inundações, né? E aí você tem uma situação em que essa população acaba tendo que pedir, né, um auxílio, alguma colaboração para que isso não ocorra. Porém, se você conseguir evitar isso, né, evitar essa problemática, aí veio o que o Marcelo falou, né, de, olha, poxa, tem que observar isso, tem que fazer um estudo mais apurado. Realmente, né, você tem que tentar fazer uma prevenção, né, vir a tentar observar melhor a condicionante desse rio, para aí sim você ter a certeza de que realmente está numa situação pior, né, ou de um risco iminente. Professora, a senhora me permite compartilhar tela para corroborar a minha fala? Será menos de 1 minuto. Tudo bem, Marcelo, pode sim. Pode compartilhar aí sim, não tem problema. Bom, gente, boa tarde a todos. Para quem não sabe, eu sou a Marcelo dos Santos, sou, no caso, aproveitamento de estudos, né? Sou licenciado há 10 anos, trabalho em escola pública e privada, e vou apresentar, na verdade, tela aqui. Estou acostumado a usar isso desde abril, tá? É uma loucura total. Beleza. E aí eu vou mostrar aqui a escola na qual eu trabalho em particular. Todos conseguem ver? Porque hoje, né, tudo tem que ser comprovado, né, a fala, né, que a gente fala, não, tem que provar. Então, aqui é o Colégio Rua de Santana, tá, no bairro de Caxambi, aqui é a entrada do portão, tá, onde estou passando o cursor. Esta área aqui é a área do estacionamento, aqui que é o nosso canal. Até aqui a pontezinha que entra na outra parte e a creche fica desse lado. O que acontece, tá? Essa área aqui é toda aberta. E lá para trás tem um centro espírita, né, que no caso do colégio é vinculado a uma filantropia, tá? E bem lá para trás que tem uma biblioteca do município, esqueci o nome da biblioteca. Esse colégio fica perto do Colégio Estadual Central do Brasil, tá? Para quem é da área. E aí, essa área aqui é toda aberta. A profundidade é de quase 5. Eu cheguei a entrar aqui dentro,
né? Tomei um esporro da direção, tudo mais, sou meio louco, né? Entrei mesmo e fiz a medida mesmo, com a trena na cara de madeira. Falei, calma aí, vou entrar para ver, porque já que não tinha dados. E aqui, para cá, já é por baixo d'água. Por baixo não, perdão. Aqui tá a rua. E aqui vem por baixo. E aí, quando a obra está cheia, né, eu não sei se o nome é correto, por favor, a nomenclatura me perdoe, essa área toda aqui, principalmente a área da creche, alagou. Chegou a quase no joelho. Sério. No joelho meu, eu tenho 1,75 m, quase em 80. Imagina uma creche. Por isso que eu estou... É o que você falou. Se torna um alagamento porque você tem uma ocupação antrópica que está intervindo diretamente aí. Então, elas estão ficando alagadas agora. Né? Essa área aqui era de outra forma, esse rio. Tá? Essa área aqui conseguiu suportar. Essa área aqui conseguiu segurar. Por causa do estacionamento, que a coisa aqui não ficou mais feia ainda. Aqui tem um parquinho que ficou embaixo da água e aqui alagou. Eu nunca vi isso na minha vida. Quando eu desci da escada, aqui tem uma escadaria para entrar para o pátio, eu falei, meu pai, eu comecei a pegar as crianças no colo e comecei a levar. Então, obrigado pela oportunidade, vou parar a apresentação para vocês continuarem a aula. E assim, também não importa... Desculpa, Vivian. Não, desculpa, André, é porque o que vocês colocarem para contribuir, assim como o Marcelo, né, colocou o estudo dele, a área dele que ele está tentando alertar, né, ele está fazendo quase que um sistema de alerta lá para a escola, né, em que foi construído em cima da planície de inundação. Essa área toda em volta do canal, do rio, que foi, na realidade, canalizado, isso aí é uma área de um rio. Antigamente, ele possuía um sistema que a gente, em geomorfologia, chama, né, de rio meandrante, né, sinuoso, com a sua planície de inundação toda vegetada, com árvores, com mata, com vegetação. Isso foi, ao longo dos anos, nessa área urbanizada, né, ao longo dos anos, foi feito de um planejamento errado, errôneo no Brasil, né, dentro da perspectiva de ocupar essas áreas que deveriam ser áreas de preservação permanente, ou APP, pelo Código Florestal, né, áreas de preservação permanente, onde não se poderia edificar, onde não se poderia construir residências. Né, mas, ao longo do tempo, o planejamento urbano, a forma de ocupar o espaço aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, isso em outras cidades também, né? Mas nós vimos que bairros densamente povoados da cidade do Rio de Janeiro, essa ocupação se deu nesse processo. Obras de engenharia que fizeram a canalização desses rios, retificaram os rios, colocaram muros de contenção no entorno, né, na beira desse rio, com essa profundidade que você falou, de 5 metros. Então, na realidade, esse canal está invisível. Ele não pode ser fechado até exatamente porque ele não deveria ser fechado. Né? Ele tem que ser aberto para que o rio, aí, o córrego, passasse normalmente. Né? Mas, com a ocupação, como eu falei, inclusive, uma ocupação, em certa forma, dentro de áreas, no entorno aí desse rio, com lançamento de esgoto, com efluentes, né, com também a colocação de lixo sólido, né, inclusive até muitas vezes a gente vê boiando, né, nos rios aí do Maracanã, de outra área qualquer, né, da cidade do Rio de Janeiro, você vê boiando uma série de materiais, né, sólidos, orgânicos, que desde garrafa PET até um sofá, até uma cama, né, até materiais, utensílios, né, que as pessoas descartam de forma irregular ou incorreta, né, e acaba colocando em risco, né, essa mesma população, essa mesma sociedade que mora no entorno desses rios, né, dessas drenagens canalizadas e poluídas ao longo do tempo. Tá? Então, foi isso que o André, de certa forma, falou, né, na explanação dele. Ele também falou em um sistema aí que ele utiliza, né, que ele vem utilizando para verificar exatamente essas áreas inundáveis. O Marcelo colocou aqui, a escola tem 80 anos, professor, é isso aí, 80 anos é bastante tempo, né? Então, você vê, né, se nós estamos em 2020 agora,
significa, né, que aproximadamente há 80 anos atrás é de 1945, né? Por aí, né? Então, quer dizer, se na década de 40 já havia projetos de canalização desse rio, né, eles ocorreram. E foi antes, inclusive, daquilo que eu falei, da primeira lei de áreas de preservação permanente, né, da primeira lei de código florestal, que fala exatamente de você não edificar em margens de rios, né, que a lei foi da década de 60. Né? Então, foi bem antes, foi bem depois da ocupação aí dessa área da escola. Então, ia falar assim, vamos tirar a escola ali do local, né? Isso na década de 60, quando foi criada a lei, não dava. Né? A estrutura ali já tinha sido criada, já tinha sido feita a canalização do rio, já tinha se colocado a escola ali em cima, né? A população já estava residindo, né, no entorno ali, dentro do que deveria estar livre com uma vegetação. Inclusive, há cidades no Brasil que estão repensando essa dinâmica de urbanização das cidades, né? Como é o caso, por exemplo, que vocês veem o tempo todo nas notícias, São Paulo. Né? São Paulo, uma cidade que toda ela tem ali a marginal do Rio Tietê. O André sabe disso, ele é paulista, né? Ele sabe muito bem, a família dele é de São Paulo. Já fiquei naquele negócio lá. Oi? Já fiquei no alagamento. Né? Já ficou, né? Exatamente, no alagamento, no meio do trânsito, né? Porque simplesmente fica inviável, né? A cidade toda fica embaixo. E assim, uma coisa, assim, ele falou, né, dos 5 metros, mas isso é um mito, ficar acreditando que porque o rio tem 5 metros de profundidade não vai inundar, né? Ficar se prendendo nisso não é correto. Porque o nível pluviométrico, né, dentro de uma verificação dentro de uma drenagem de um rio, né, você tem que fazer, não como ele fez, descendo o rio, indo com o metro, né, você tem que colocar exatamente estações hidropluviométricas, né, para que meça a vazão desse rio, o aumento, né, gradativo do nível desse rio dentro ali do local, dentro daquela cidade ou dentro daquele bairro, né, cuja aquela drenagem é importante e que já teve casos exatamente de enchentes que causaram perdas materiais e de vida. Né? Então, esses uma solução que deram para marginal... órgãos, né? Oi, desculpa, André. Uma solução que deram para as marginais lá, o Rio Tietê, Pinheiros, foi eles afundaram mais o rio, né? Colocaram o rio mais abaixo e criaram os piscinões. Isso, é isso que eu ia chegar. Eles tentaram escavar mais e criaram os piscinões. Aqui no Rio também fizeram isso aqui no bairro da Tijuca, da Grande Tijuca, né? O Maracanã, Praça da Bandeira, né? E ali na Tijuca você tem aquela Praça dos Cavalinhos e até a Praça do... ai, meu Deus, esqueci o nome ali, que chega quase na Afonso Pena, né? Então, quer dizer, toda essa área foram criados esses piscinões, né, para exatamente tentar fazer com que essa drenagem não ficasse causando as inundações ou as enchentes, né? E aí, resultado, né? Realmente há um escoamento dessa drenagem, mas ainda não funciona de forma eficiente, ainda tem problemas. E tem alguns casos em que as cidades estão repensando a sua forma de urbanização, não só colocando piscinões, André, mas, por exemplo, tentando voltar originariamente aquele canal, aquela drenagem, tirando a concretagem que é feita nesses canais, né, que são feitas nesses canais, e tirando isso e colocando revegetação, né, revegetando as margens, né, fazendo um novo paisagismo, praticamente, né, um paisagismo, uma engenharia paisagística, né, diferenciada para essas áreas essas áreas de drenagem que antes eram ocupadas, né, com concreto, com a canalização desses rios. Tá? Então, há realmente experiências nisso no Brasil. São Paulo está fazendo, em algumas cidades está fazendo isso, é como se fosse um retorno, né, à paisagem original, né?
tentando fazer com que aquela situação volte, né, e não tenha tanto problema assim associado a isso, tá? Então, pessoal, André, se você quiser falar mais alguma coisa, né, eu deixo também uma última pergunta aí para quem quiser fazer, né? Eu vejo que o Marcelo aí deu um ótimo exemplo, vamos ver, sempre assim, vocês sempre contribuindo com exemplos, falando um pouquinho também nas apresentações. Quer falar alguma coisa, André? André? Caiu? André? Você estava escutando? Alô? Acho que ele deve estar com algum problema no áudio, professora. Eu acho que sim, Maiara. Vocês estão me escutando, né, Maiara? Está escutando Sim. normalmente. Ah, beleza. Então, pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer? Pode ser para mim, não tem problema. Ele está com problema de áudio, mas vamos lá. Eu quero também escutar alguma pergunta aí de vocês.